Olá, turma. Eu sou o professor Tiago Lopes. Eu serei um dos novos professores de Química de vocês. Infelizmente, nosso tempo é muito curto. Gostaria de me apresentar, né, melhor, mas acho que a gente deve conversar um pouco melhor depois, que a gente tiver um tempinho para isso. Vamos já inserir aqui a nossa aula, porque senão não vai dar tempo a gente falar tudo, que é muita coisa para a gente tratar hoje. Hoje, nossa aula vai ser sobre atomística, tá? Essa aula, gente, ela tem o objetivo de dar para vocês as noções primordiais assim na química, né? O entendimento da estrutura da matéria. E aí a gente tem que compreender como são os átomos, tá? Então hoje nós vamos estudar sobre isso, como é que ao longo do tempo a química avançou, né, o entendimento sobre como que é o átomo. Que o átomo, como vocês bem sabem, ele praticamente ele é o constituinte básico da matéria, né? Tudo que possui massa e ocupa lugar no espaço. Então, eu começo com uma reflexão com vocês. Tudo que, né, tem massa é feito de bolinhas? Se você pensar bem, a resposta seria, entre aspas, sim. Nós podemos entender, né, que as coisas materiais são feitas de átomos. A gente chama essas bolinhas de átomos, tá? E aí, o que nós vamos estudar hoje é como que a gente avançou no entendimento de qual é a estrutura do átomo, né? Tudo é feito dessas coisas pequeniníssimas que nós chamamos de átomos, né? Toda a matéria é feita disso. Então, como que são esses átomos e por que que a matéria ela é da forma como é? Então, isso a gente entende quando a gente estuda as propriedades dos átomos. E hoje, né, a gente vai estudar hoje aqui os principais modelos atômicos, desde o primeiro até o atual. Como é que a gente, né, já que a gente está falando de átomo, como é que na ciência hoje a gente entende o átomo? Então, para a gente ter uma noção sobre isso, hoje nós temos a ideia, tá? Vou dar uma noção atual para vocês, de que o átomo ele é constituído de um núcleo, uma região bem pequena e densa, onde tem a maior massa do átomo, que ali tem os prótons e nêutrons, e essa região em torno do núcleo, ela é uma nuvem de elétrons, tá? A gente vai detalhar basicamente daqui a pouco todos os modelos atômicos, mas atualmente a gente entende o átomo assim. Se a gente pudesse olhar para o átomo, a gente já vê uma figura mais ou menos como essa que vocês estão vendo aí, né? O núcleo aqui está até exagerado, está fora de escala, porque a eletrosfera, a região em torno do núcleo, ela é muito maior. Então a gente vê uma nuvem, uma região ocupada por elétrons que está em torno do núcleo do átomo. Inclusive, os elétrons passam até no espaço interior ao núcleo. Então, a gente entende hoje o átomo como essa nuvem de elétrons. A gente chama isso também de orbitais, tá? E aí, se vocês quiserem, tiverem interesse, ó, vai ficar lá no Drive para vocês esse material, esse resumo teórico. Tem aqui dois links para vocês assistirem a vídeos muito interessantes que tem hoje em dia, né, técnicas mais modernas que a gente consegue até visualizar a olho nu os átomos, né, através de microscópios especiais. Mas, assim, é claro que você não vê um átomo individualmente. Então, eu recomendo vocês assistirem a esses dois vídeos aqui, quando vocês estiverem estudando aí, que vocês vão achar bem legal a ideia de como é que seria o átomo, como a gente, o que a gente enxerga se a gente pudesse olhar para os átomos. Não é fácil, né? Não é simples, tem que ter muita tecnologia para você conseguir ter uma imagem do átomo, porque ele é muito pequeno e a forma como a gente interage com a matéria interfere nela. Então, existe um tratamento de computação para você gerar as imagens. Então, isso é um assunto além do que a gente tem o objetivo de tratar aqui hoje, mas é uma coisa bem interessante para quem tiver aí curiosidade, dar uma pesquisada e estudar um pouquinho. Então, acessem esses dois links lá que vocês vão gostar dos vídeos. E além disso, se você quiser ter um entendimento mais atual, né, de todo esse conjunto de conhecimento, existe um modelo padrão da física de partículas que explica basicamente tudo que existe dentro dos átomos, tá? Então, tem também aqui um outro link que eu vou deixar para vocês, quem tiver, né, interesse em estudar, né, com mais profundidade, tá? E aqui tem uma noção. Não vou explicar isso hoje não, porque senão não vai dar tempo, tá, gente? Mas isso é só para chamar a atenção para como que está o contexto atual do entendimento da estrutura da matéria. E aí vamos então agora começar a estudar como é que isso tudo evoluiu, tá? Antes de começar a ver os modelos atômicos, a gente sabe que os átomos eles se ligam, tá? Para formar as substâncias que existem. Então um átomo se liga ao outro. E aí você vê essa aqui, ó, a região do espaço entre os átomos tem mais elétrons, é essa a ideia. Isso a gente chama de ligação química, tá? Um átomo quando se liga ao outro, né, através das forças eletrostáticas aqui, eletromagnéticas, né, de atração e repulsão por prótons e elétrons, essas coisas com cargas opostas,
assim os átomos se unem, né? Eles se estabilizam energeticamente para formar todas as substâncias que nós conhecemos. Quando você olha para qualquer porção de matéria, o que você está vendo nada mais é que um conjunto de átomos ligados, né? Então, a gente precisa compreender na química como é que é a simbologia de tudo isso, como a gente representa as substâncias, como a gente representa os átomos. Existem muitas formas diferentes, como vocês estão vendo aí nesse slide. Você tem, né, fórmulas para você representar os elementos, que tem símbolos, né, através de letras, você sabe que tipo de átomo que é. Você tem fórmulas do tipo bola-bastão, você tem estruturas do tipo preenchimento espacial, você tem mapa de potencial eletrostático, que dá para você ter uma noção das cargas eletrônicas em cada região da molécula. Ou seja, ó, aqui tem uma representação da molécula de etanol no modelo bola-bastão. Cada bolinha que representa um átomo, cada bastão representa uma ligação entre os átomos, no caso aqui, ligação covalente. Aqui nós temos, ó, uma representação também, né, interessante da estrutura de um pedaço da molécula de DNA. Tem aqui uma representação de uma proteína, olha lá, pelo modelo de preenchimento espacial. Cada bolinha dessa é um átomo. Então, a gente tem modelos, gente. A gente tem como se fossem representações para a gente entender as coisas. A gente considera os átomos como se fossem bolinhas mesmo. Então, isso é uma forma interessante de você criar imagens mentais para você entender até os fenômenos dos quais os átomos participam. Então, a gente tem, né, formas de colocar no papel as substâncias. Então, pode representar por fórmulas. A gente vai estudar isso tudo ao longo da química. Então, a ideia é que você seja preparado para uma prova de vestibular sabendo interpretar as fórmulas. Quando você vê uma figura, uma letra ou um desenho de uma estrutura química, você saiba tirar informações dali, né? Então, aqui, ó, molécula de água, né, H2O, você tem várias formas de representar isso. Ó, essa aqui mostra que a água é polar, que aqui nessa região rosa é polo negativo, e aqui nas regiões verdes polo positivo. Né? A estrutura do sal de cozinha, NaCl, ó, você pode apresentar por uma fórmula mínima, você pode apresentar pela fórmula eletrônica, você pode apresentar por um modelo, né, que mostra o retículo cristalino, que você tem uma noção de como é que é a molécula mais ou menos na vida real, né? É um monte de Na+, Cl- ligados em rede, assim, ó, essa estrutura com átomos para todo lado. Aqui você tem outras representações também muito úteis na biologia, que mostram um pouco de moléculas, né? Proteínas, enzimas, etc. Enfim, o que nós temos a intenção é de fazer vocês entenderem como que os átomos são representados na química, para a gente conseguir estudar e tirar informações dessas representações. E o alfabeto básico da química é a tabela periódica, né? Todos os átomos que existem, todos os elementos químicos, eles estão representados na tabela periódica. Cada átomo, cada elemento químico tem um símbolo, tem um conjunto de propriedades que nós vamos aos poucos estudar, né? Número atômico, massa, elétrons, tudo isso cada átomo tem. Quais são as partículas que pertencem a todos os átomos? Basicamente, nós vamos aprender que os átomos são feitos de prótons, nêutrons e elétrons, né? Tem mais coisinhas aí que a gente não precisa entrar em detalhes agora, mas para o nosso objetivo aqui de preparação para o vestibular, no ensino médio, a gente vai chegar até o modelo de Rutherford-Bohr, que explica basicamente todos os fenômenos que nós precisamos entender para as provas, tá? E aí, gente, para entender a estrutura da matéria, a gente precisa entender os átomos, né? Então a gente vai ter que ter uma noção do que tem no núcleo de um átomo, como é que é a eletrosfera. A gente vai ter que aprender sobre propriedades periódicas, vai ser na próxima aula, né? Propriedades que os átomos têm lá da tabela periódica. E a gente tem que ter uma noção da carga elétrica e da polaridade também. Assim a gente entende muitas coisas que a matéria, as substâncias, por que elas se comportam como elas se comportam, como é que as reações químicas acontecem. Tudo depende da estrutura dela, de qual é o conjunto de átomos que está ali formando essa substância. E aí, gente, na verdade, a química, basicamente, ela é um conjunto de conhecimentos para a gente aprender a tirar informações, né, das representações que a gente faz das substâncias. Então, a fórmula, por exemplo, HCl, né, que é o ácido clorídrico. Quando você tem, né, a substância, quando você olha ela, você vai ver um líquido transparente. Se você tiver aqui um frasco de ácido clorídrico puro, você vai ver um líquido transparente, né? Mas só que se você conhece a representação dessa substância, ela é feita de um átomo de H e outro de cloro, né? De hidrogênio e cloro. E aí você tem a fórmula eletrônica aqui. Quando você conhece esse símbolo, só de saber que isso é um H ligado a um cloro, quimicamente você já tira daí várias informações. Você sabe que isso é uma molécula linear, você sabe que essa é uma molécula polar, né? Que o átomo de cloro é maior do que o de hidrogênio.
e aí você tem uma noção de que a carga positiva tem mais elétron para o lado do cloro e tem menos elétrons daquela ligação ali do lado do hidrogênio. Isso faz a molécula ser polar, então isso tem uma tendência a se dissolver bem em água, né? Isso vai ter uma reatividade alta, porque a ligação HCl é fraca, o HCl libera o H+ em solução aquosa, então por isso que a gente chama isso de ácido. Então, enfim, muita informação está na fórmula. Estudar química é praticamente aprender a representação, o alfabeto da química, né? É você ser alfabetizado, é você ter, digamos assim, uma forma de interpretar quimicamente os fenômenos. Então é isso que a gente estuda. Então, vamos lá, evolução dos modelos atômicos. Se passar um pouquinho do tempo, gente, a aula de hoje, vocês me perdoem, mas é porque o assunto hoje é longo mesmo, então eu vou tentar ser o mais rápido possível aqui. Primeiro que modelo, gente, ela é só uma forma de representar, né, o átomo. Não quer dizer que se a gente desenha alguma coisa, a coisa é como o nosso desenho está feito. Então a gente só, baseado nas evidências experimentais, desenvolve uma representação, para a gente, nessa representação, explorar as características, as propriedades do átomo. Então, a gente, né, não tem a intenção de, no modelo atômico, ser fiel ao átomo do jeito que ele é realmente. A gente só quer representar ideias, porque a gente tem evidências de que os átomos têm aquelas características. Então, no nosso desenho, a gente mostra essas características de uma forma, né, fácil de compreender. Então, os modelos atômicos foram evoluindo, né? Começamos com Dalton, depois Thomson, Rutherford, Bohr, e tem o modelo, depois de Schrödinger, o atual. Então, a gente vai estudar aqui até o Bohr, porque é o que vai cair para vocês, tá bom? Vamos lá. O primeiro modelo atômico de Dalton, ele é chamado, né, o apelido desse modelo é modelo bola de bilhar, porque o Dalton disse que os átomos são esferas maciças, indivisíveis, indestrutíveis, né? A matéria é feita disso, desses átomos, dessas minúsculas esferas. E ele baseou-se em quê para falar isso, tá? Ele se baseou nos experimentos de Lavoisier. Foram os primeiros experimentos aí dentro da química experimental que o Lavoisier começou a fazer, né, e Proust também, reações químicas para observar os fenômenos químicos. Então, ele tem aqui um óxido de mercúrio, que é um pó laranja, quando ele aquece, isso vira mercúrio líquido e um gás, né? E aí, como ele mede as massas disso antes, depois a massa não se altera. Então, ou seja, baseado nessa ideia, Dalton propôs que a matéria ela é indestrutível. A mesma quantidade de átomos que tem antes de uma reação, tem depois. O que acontece para substâncias se transformarem em outras, é óbvio que aqui tem uma transformação muito nítida, né? Como é que um pó laranja vira um líquido brilhante, metálico e um gás? Né? A matéria se transformou em totalmente uma coisa diferente. Mas quando você soma a massa do que tem nos produtos e dos reagentes, é a mesma, dá essa mesma quantidade de massa aqui. Então, como é que você explica isso? Aí, Dalton propôs uma explicação. Ele diz que as substâncias são formadas por diferentes arranjos de átomos. Quando uma reação química acontece, o que acontece é que os átomos simplesmente rearranjam o jeito que eles estavam ligados entre si. Então, a massa não muda por isso, porque os átomos são indestrutíveis. Então, ou seja, ele explica satisfatoriamente por um modelo simples, né, o átomo visto como uma esfera maciça, que ele explica essas reações químicas aí que acontecem, essas leis de conservação da massa lá pelos experimentos de Lavoisier. E assim, né, ele explica essas reações. É lógico que o modelo atômico de Dalton foi muito importante na história da química, mas ele não explicava muitos outros fenômenos. Então, ele não explicava, por exemplo, a eletricidade. O que é eletricidade? Você entende o átomo como uma esfera, uma bola, né? Você não consegue compreender. E aí também, logo em seguida do trabalho dele, houve a descoberta da radioatividade, enfim, vários outros fenômenos que o modelo de esfera do Dalton não explicava. Então ele foi, né, substituído, foi melhorado, tá? Logo em seguida veio Thomson, que tem o modelo atômico de, né, Thomson, que o apelido dele é modelo pudim de passas, tá? O Thomson, ele basicamente fez um experimento que detectou que existem partículas no átomo que são menores do que o próprio átomo, ou seja, são os elétrons, tá? Ele fez o famoso experimento nos tubos de raios catódicos. O que eu estou falando, gente, é porque no vestibular, nas provas de Enem, FUVEST, o que eles pedem é para a gente compreender essa evolução dos modelos. Por que que um foi substituindo o outro, foi melhorando com relação ao anterior? Entender a base experimental deles, né? Então, o Thomson, esse experimento aqui a gente poderia ficar horas explicando, porque ele é bem complexo e longo. Mas, basicamente, o Thomson ele fez passar
uma corrente elétrica num tubo a vácuo, tá? Num tubo que não tem matéria dentro. Ele tirou todos os gases daqui e ele fez passar uma corrente elétrica. Então ele observou uma luz, um brilho. E assim ele verificou que essa passagem aí desse brilho não carregava praticamente massa, era desprezível. Então alguma coisa, né, que não tem massa e está lá nos átomos sendo transferido de um átomo para outro. Ele chamou isso de elétrons, de cargas negativas. Então ele diz que um átomo é feito de cargas positivas, né? E esses elétrons estão grudados nessa massa de carga positiva, né, homogênea. Então os elétrons estão distribuídos como se fossem passas num pudim. Então a eletricidade é explicada. Os átomos arrancam elétrons um do outro, porque tem atração de cargas opostas. Então quando você faz uma diferença de potencial, um acúmulo de carga de um lado, de um circuito, os elétrons vão fluir para aquele lado. Então, isso é eletricidade. Enfim, esse é o modelo atômico de Thomson, tá? Só que ele não levava em consideração a existência de prótons, nem sabia que existiam os prótons, foram descobertos depois, né? E os experimentos de Rutherford vieram trazer novas informações sobre a estrutura dos átomos. Então, esse modelo foi, né, substituído, foi aprimorado. E aí vem o Rutherford, né? Com o modelo, o apelido é modelo sistema planetário, mas o nome é modelo atômico de Rutherford, tá, gente? Porque vocês veem tanto em, né, internet esses apelidos, mas na verdade existem os nomes oficiais. Esses apelidos são só para facilitar didaticamente o aprendizado dos alunos. Mas não é muito recomendável vocês usarem esses nomes, não, tá? Apelidos. Use os nomes mesmo, modelo atômico de Dalton, modelo atômico de Thomson, de Rutherford, etc. Como que o Rutherford ele, né, ele enunciou que o átomo é? Como é que é a estrutura do átomo segundo o modelo de Rutherford? Os elétrons eles estão girando em torno do núcleo. Então, o núcleo é uma região, né, central do átomo. Então, é como se fosse o Sol e os planetas girando em torno do Sol. E aí, o núcleo ele tem os prótons e nêutrons, que é a maior massa do átomo, tá? E aí, a região em volta do núcleo é de espaço vazio, mas ela é a chamada de eletrosfera, onde os elétrons estão ali girando em torno do núcleo. Esse é o enunciado, né, basicamente, do modelo de Rutherford. Como é que é o experimento que ele fez para concluir isso? Ele pegou uma finíssima folha de ouro, que tem muitos átomos, né, um do lado do outro, e bombardeou com partículas alfa. O que é partícula alfa? Recentemente tinham descoberto, né, que alguns elementos químicos emitem prótons e nêutrons. Então, partícula alfa ela é 2 prótons e 2 nêutrons. Então, é um pedaço de átomo. Tem elementos que eles geram isso, a gente chama isso de radioatividade. Então, a radiação alfa, quando um elemento tem muitas partículas no núcleo, ele espelha essas partículas. Então, ele pegou aqui um polônio radioativo que emitia partículas alfa. Então, o que ele está fazendo? Está bombardeando os átomos com uma coisinha que tem 2 prótons e 2 nêutrons. E aí ele observava o desvio, né? Onde que gerava brilho aqui, nesse anteparo, que tinha um cloreto de zinco aqui que brilha quando batia a partícula alfa. Então, ele notou que a maior parte dos brilhos acontece aqui, na parte de trás, como se tivesse passado tudo reto. Algumas partículas desviavam para cima, outras para baixo, e algumas até batiam e voltavam para trás. Baseado nisso, ele começou a explicar, né? Ele viu que a maior parte das partículas passa direto porque o espaço entre os átomos é espaço vazio, que ele chamou essa região de eletrosfera. Então, elétron ele é tão pequeno que ele não consegue barrar a partícula alfa, ela passa, né, empurrando tudo, então ela passa sem desvio. Quando uma partícula alfa passa próxima de um núcleo, aí como tem cargas positivas no núcleo, né, prótons também, e a partícula alfa tem próton, positivo repele positivo. Então, as partículas alfa se desviavam um pouquinho para cima ou para baixo. E quando as partículas alfa batiam diretamente no núcleo, elas batiam e voltavam para trás, né? Porque o núcleo tem mais prótons e nêutrons do que essa partícula alfa. Então, ela bate e volta para trás. Assim, né, simplificadamente, o experimento dele revelou a estrutura do átomo. Isso foi um passo muito grande tecnológico para a gente compreender os átomos e depois desenvolver muitas tecnologias na química e na física, tá, gente? Só que por que esse átomo, esse modelo foi substituído? Porque ele não explicava, né, o fato dos elétrons girarem em torno do núcleo. Porque se o elétron tem carga negativa e o núcleo tem carga positiva, né, pelas leis da física clássica, essas partículas esse elétron ia girando em torno do núcleo ali, até perdendo energia potencial e simplesmente colapsar no núcleo. O elétron ia grudar no núcleo. Isso não acontece. Por que os elétrons estão girando estavelmente em torno do núcleo? Ele não explicava isso, tá? E aí o Bohr surgiu com novos experimentos também, que aí teve que
Aí gerou mais conhecimento ainda sobre o átomo e a gente teve que aprimorar o modelo de Rutherford. Então, enfim, vem lá em seguida o modelo de Bohr, modelo atômico de Bohr, também chamado modelo níveis de energia. O Bohr, basicamente, ele diz o seguinte, que os elétrons estão distribuídos ao redor do núcleo em níveis de energia. Então, por que os elétrons não caem no núcleo? Porque eles têm níveis específicos de energia. E eles só são, né, permitidos a ocupar certos níveis de energia. Não é qualquer energia que o elétron pode ter. Isso é uma coisa fixa da natureza. E ele, logo, vocês vão entender o experimento que ele fez para concluir isso. E esses níveis de energia são de energia fixa, quantizada, tá? Então não é permitido a um elétron possuir uma quantidade de energia entre um nível e outro. Ou ele está com a energia do nível 1 ou com a energia do nível 2. Não existe energia 1,5. Então os elétrons eles saltam de energia, né, de nível de energia, quando eles absorvem um pacote quantizado de energia bem certinha para eles fazerem esses saltos. E aí, na matéria, acontecem diversos saltos quânticos que a gente fala. Os elétrons eles recebem energia. Então, quando um elétron recebe energia, ele salta de um nível de menor energia para um nível de maior energia. Quando ele retorna para o nível original, porque ele vai se estabilizar, né, devolvendo a energia que ele ganhou da mesma quantidade, ele libera essa energia em forma de luz, de onda eletromagnética, que a gente vê os brilhos, né? Então a gente observa, né, muitos fenômenos onde a matéria emite luz por causa disso, por causa que os elétrons se excitam. Quando eles absorvem energia na forma de calor ou de corrente elétrica, quando você dá porrada, bate elétron em outro elétron, eles ganham energia. E aí eles vão para um nível de energia maior. Eles retornam devolvendo essa energia em forma de luz. Então ele fez os experimentos de espectros atômicos. Ele pegou lâmpadas que tinha, por exemplo, hidrogênio puro, hélio, neônio, e ele excitava esses elétrons. Ele passava correntes elétricas com uma voltagem, com uma energia bem específica, e ele via que esses átomos, né, liberavam luzes em comprimentos de onda bem característicos. E assim ele viu que esses espectros eram descontínuos. Então ele atribui cada onda dessa aqui, cada cor, a um salto quântico diferente. Às vezes entre o salto de um nível 1 para o 2, do nível 1 para o 3. Quando um elétron do nível 2 para o 4 salta, ele retorna, ele devolve uma energia, uma onda com uma energia específica, uma frequência específica, e assim a gente observa os espectros de cada átomo, tá? E aí ele também criou esses experimentos baseados na teoria dos quanta, de Max Planck, tá? Que começou a surgir na física, né, as primeiras equações da física quântica, da química também. Então, baseado nessas ideias de que na natureza existem certos níveis discretos de energia na matéria, isso foi uma revolução muito importante. E hoje a gente está colhendo já os frutos dela aí na tecnologia, né? Muitos aparelhos que a gente tem hoje baseado nessa ideia. Então, esse é o modelo atômico de Bohr, tá, gente? Por que ele foi substituído? Ele, basicamente, a equação, porque tem muito cálculo matemático aqui que a gente não entra em detalhe, mas ele não fez um modelo baseado em ideias, né? Ele fez muitos cálculos, e aí os cálculos tinham que bater. E ele tinha precisão matemática quando era do átomo de hidrogênio. Então, a energia específica para aquela cor ser emitida ali no espectro, ele fazia direitinho para o átomo de hidrogênio. Quando ele fazia para outros elementos, essa matemática dava pequenas variações, assim, não era exato, tá? E aí, né, o modelo foi aprimorado porque Sommerfeld descobriu que existiam subníveis de energia, então melhorou as equações para ter mais exatidão, tá? E depois, né, começaram a surgir aí vários experimentos para entender que o elétron tem um caráter tanto de onda quanto de partícula. Até o momento a gente só entendia o elétron como uma partícula, mas os elétrons também têm característica ondulatória. Então, essa é uma novidade que também teve que mudar o modelo atômico de Bohr, para a gente compreender melhor ainda as propriedades dos átomos, né? E aí, gente, o modelo atômico de Rutherford-Bohr, ele combina as principais ideias dos modelos, né, de Rutherford e de Bohr. Então, a gente hoje, para fazer as provas que interessa para vocês, você pensa assim, o átomo ele tem um núcleo e uma eletrosfera. E na eletrosfera, os elétrons estão definidos em níveis de energia. É como se o elétron tivesse uma vibração, tá, gente? Essa energia é como se fosse a vibração. Tem elétron que vibra mais rápido, tem elétron que vibra mais devagar. Tem elétrons que estão mais próximos do núcleo, tem elétrons que estão mais longe do núcleo. Então, esses elétrons têm níveis de energia. E a gente vai estudar isso na próxima aula também. Tá? Mas saibam que existem modelos mais atuais, mais abrangentes, que explicam melhor a estrutura da matéria. Que não interessa a gente entrar em detalhes sobre eles hoje, mas vocês têm que saber que o átomo é visto hoje, atualmente, de uma forma ainda mais completa. Tá? Isso aqui é só um aspecto que a gente vai
parar até aqui para fazer as provas. O que é cobrado para vocês é basicamente isso. Quais são as consequências desse modelo Rutherford-Bohr? A gente vai hoje entender o conceito de elemento químico, tem que entender a distribuição eletrônica, como é que a gente coloca, então, esses elétrons em torno do núcleo. Tem uma distribuição em energia específica para os elétrons. A gente compreende muita coisa quando a gente faz essa distribuição. Na próxima aula a gente vai falar bastante sobre isso. E também a massa do átomo, que a gente vai falar na aula 6, onde a gente vai falando de estequiometria. Porque hoje em dia as reações químicas a gente mede massa, a gente calcula quantos gramas disso vai misturar daquilo para saber a exatidão da combinação dos elementos para dar uma substância do jeito que você quer. Então isso é praticamente uma consequência do modelo Rutherford-Bohr. Eles desenvolveram ideias que fazem a gente compreender a massa dos átomos. A gente consegue calcular até macroscopicamente, medindo na balança, né, a quantidade de massa de matéria que você precisa para fazer certas coisas. Então, vamos lá, gente. Nosso tempo está chegando ao fim, eu vou tentar acelerar aqui para a gente não ficar sem falar nada hoje, tá? O conceito atual de elemento químico. O que é um elemento químico? Tá? É um conjunto de átomos que possui o mesmo número de prótons. Basicamente é isso. Então, por exemplo, o elemento químico hidrogênio. Não existe só um tipo de átomo de hidrogênio na natureza. A gente encontra 3 diferentes tipos de hidrogênio. Todos eles são hidrogênio porque todos têm um número 1 de prótons no núcleo. Então, eles têm um próton, uma carga positiva no núcleo. Mas tem hidrogênio que não tem nenhum nêutron, que é esse H11. Tem hidrogênio que tem um nêutron, então, ou seja, um próton e um nêutron, então ele vai ter massa 2. E tem hidrogênio que tem um próton e 2 nêutrons, então ele vai ter massa 3. Então, ou seja, são isótopos. A gente chama de isótopos esses átomos que têm o mesmo número de prótons, mas são átomos diferentes, que eles variam na massa, né, no número de nêutrons. Então, todos os átomos têm basicamente essas 3 partículas, tá, gente? Prótons e nêutrons no núcleo e elétrons girando em torno do núcleo. Olha aqui o elemento carbono. Existem vários isótopos de carbono. A gente fala, por exemplo, carbono 12, carbono 14, carbono 10, carbono 22. A gente diferencia um isótopo do outro pela massa. Por que todos são carbono? Tem o mesmo símbolo até C? Porque todos têm 6 prótons no núcleo. Qualquer elemento, qualquer átomo que você encontrar na natureza que tiver 6 prótons no núcleo, vai ser um átomo do elemento carbono. Qualquer átomo que você encontrar na matéria que tenha um próton no núcleo, isso é um átomo de hidrogênio. Então, pensem assim, tá? Elemento químico é um conjunto de átomos com o mesmo número de prótons. Pode ter, às vezes, né, dentro do mesmo elemento químico, diferentes isótopos, ou seja, aquele átomo que tem diferente massa, mas mantém o mesmo número de prótons. E aí o elemento tem o mesmo símbolo sempre, tá? Então, ó, isótopos é quando 2 átomos têm o mesmo número de prótons, a gente chama, né, relação entre os átomos, a gente fala, ó, esse átomo aqui, ó, carbono 12 é isótopo do carbono 14, tá? Isótonos, quando 2 átomos têm o mesmo número de nêutrons, então, isótonos, N de nêutrons, tá? Isóbaros é quando 2 átomos têm o mesmo número de massa, então, massa, A, tenta lembrar assim, isóbaro, tem esse A da massa aí. E isoeletrônico quando 2 átomos diferentes têm o mesmo número de elétrons. Então, isso a gente vai usar bastante nos exercícios, tá, gente? É interessante vocês notarem que os átomos são representados ou por, né, um modelo, aqui, ó, esse modelo aqui é o de Rutherford, tá? Então, você observa aqui quantas partículas tem no núcleo e quantos elétrons estão girando em volta. Ou então, como vocês vão encontrar na tabela periódica ou em outras representações, um símbolo e 2 números. É importante que vocês saibam que sempre que vocês encontrarem esses 2 números, o número maior vai ser o número de massa e o número menor vai ser o número de prótons, tá? E aí, ó, a massa ela é igual a prótons mais nêutrons. A gente poderia até colocar elétrons aqui, mas a gente desconsidera porque a massa dos elétrons é desprezível, é como se fosse muito pequena perto da massa dos prótons e dos nêutrons. A gente vai estudar com mais detalhes isso mais para frente, tá, gente? Mas por hora é importante vocês saberem essa fórmula aqui, ó. A é igual a Z mais N. Então, o número de massa é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Então, ó, nesse átomo aqui, de lítio, qual que seria o número de massa? 7. Qual que seria o número de prótons? 3. E qual que seria o número de nêutrons? 7 menos 3, 4 nêutrons, tá? E quantos elétrons que o átomo tem? Quando você sabe o número de prótons, você sabe o número de elétrons, porque o átomo neutro, o mesmo número de cargas positivas, que são os prótons, tem que ser o número de cargas negativas em volta, que são os elétrons, tá? Então, aqui você pode olhar no desenho, ó, os 3 prótons aqui, vermelhos, os 4 nêutrons
e os 3 elétrons em torno aqui, porque se tem três prótons, tem que ter 3 elétrons. E a massa é 7. Se você soma aqui todos os prótons e nêutrons no núcleo, dá 7 partículas, tá bom? Isso é básico, mas vocês têm que saber fazer. Aqui eu vou tentar acelerar, tá, gente? Então aqui eu trabalhei alguns exemplos com vocês. Quando você pega lá o cloro, ó, massa 35 e próton 17. Você sabe a massa 35, próton 17, então nêutron vai ser, jogando na fórmula, né, massa menos próton, vai dar 18. Quantos elétrons que esse átomo tem? Se tem 17 prótons, tem que ter 17 elétrons. Assim a gente vai vendo vários exemplos, eu vou passar rápido aqui só para a gente trabalhar o cloro Cl-, o íon cloreto. Esse elemento aqui está com símbolo de negativo porque ele ganhou um elétron. Então, na química, a gente vai também trabalhar bastante íons, tá, gente? Os átomos ou podem perder ou ganhar elétrons. Só pode ganhar ou perder elétrons. A gente nunca mexe no núcleo do átomo. A química, basicamente, é estudo da eletrosfera, dos fenômenos dos elétrons, né? Da perda e ganho de elétrons. As ligações dos átomos acontecem porque os átomos têm, né, uma dinâmica entre os elétrons deles. A gente nunca mexe no núcleo. O fenômeno do núcleo é outro assunto que a gente vai estudar lá mais para frente, que é radioatividade, aí é mais dentro da física. Mas a química é a ciência que estuda as trocas de elétrons entre os elementos. Então, o Cl aqui ganhou um elétron. Então, se você olha para os números dele, ó, qual que seria a massa? 37. Qual que seria o número de prótons? 17, porque o maior é massa e o menor é próton. Não interessa onde que está escrito, pode estar escrito em cima, embaixo, de um lado ou para o outro. Se tem dois números, o maior é massa e o menor é próton, tá? E aí, o nêutron você descobre fazendo a conta, massa menos próton, jogando na fórmula A igual a Z mais N. Quantos elétrons que esse elemento tem? No estado fundamental, né, quando ele está neutro, ele tem 17 elétrons, porque tem 17 prótons. Cargas negativas sempre igual ao número de cargas positivas. Mas o símbolo aqui desse negativo menos aqui, ó, poderia estar escrito até menos 1, ele simboliza que o átomo ganhou um elétron a mais, arrancou de outro átomo. Então, nesse caso aqui, se ele tinha 17 elétrons, ele ganhou mais um, agora ele tem 18 elétrons, tá? E assim a gente vai aprendendo a fazer. É bem simples. Tem bastante exercícios lá para vocês na lista que eu preparei. Então, ó, quando você compara esses dois elementos aqui, ó, os dois têm 17 prótons. Inclusive, até tem o mesmo símbolo, Cl e Cl. Então, os dois são isótopos, tá? Esses dois aqui, mesmo número de massa. Então, são isóbaros. Esses dois aqui, ó, argônio e cloro. Os dois têm 18 elétrons. Então, os dois são isoeletrônicos. Tem alguém aqui com o mesmo número de nêutrons, que seriam isótonos? No caso, não. 18, 22, 21 e 20. Se algum elemento aqui, comparado ao outro, tivesse o mesmo número de nêutrons, a gente falaria que eles são isótonos. Então é isso, tá, gente? Então, desculpem aí ter passado alguns minutinhos, mas eu consegui falar tudo hoje para nossa aula. Deixei lá, vou deixar esse resumo teórico para vocês também no Drive e uma lista de exercícios, tá? Com gabarito. Então é isso. Bons estudos para vocês e até a próxima aula.